Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade mais um dia com o estudo do livro do Apocalipse. Pegue a tua Bíblia e acompanhe, tá bom? Vá na tua Bíblia aí até Apocalipse, capítulo 2, versículo que nós vamos estudar, do 8 ao 11, referente à igreja de Esmirna, tá bom pessoal? Pegue a tua Bíblia e acompanhe. Receba essa oportunidade que o Senhor Jesus está te dando, tá bom, pessoal? Como eu tinha informado no vídeo anterior, eu estou usando como apoio para esse estudo o livro do Apocalipse, tá bom? E futuramente vocês vão saber o porquê eu estou usando este livro mais para frente. No próprio livro do Apocalipse fala umas palavras fortes e no dia eu vou falar para vocês, tá bom? Pegue a tua Bíblia e vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11 diz: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Vamos na explicação dessa passagem bíblica em Apocalipse? Vamos lá. Fique muito atento, pessoal, não se distraia, tá? Esmirna era uma rica cidade portuária e comercial da Ásia Menor. Atualmente, Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. A igreja cristã que havia ali era pobre e perseguida. O sofrimento pelo martírio era uma característica dessa igreja, pois o seu fundador, Policarpo, foi queimado vivo pelos perseguidores de Roma, que não aceitavam o fato de os cristãos servirem ao Senhor Jesus ao invés de César. Milhares também foram martirizados depois dele. A vida e a liberdade foram oferecidas ao ancião Policarpo, se tão somente ele amaldiçoasse o Senhor Jesus, mas ele respondeu: há 86 anos sirvo ao Senhor, e ele só me tem feito bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele o meu Senhor e Salvador? Pessoal, para nós entender, vamos levar para os dias de hoje. Olha o que aconteceu com Policarpo, um líder da igreja de Esmirna, um homem de Deus. Ele recebeu uma proposta do Satanás, dos romanos, que estava sendo usado pelo diabo neste período, neste tempo, para oferecer uma oportunidade. Olha, se você amaldiçoar Jesus, você será salvo, você não vai morrer, você vai ser salvo em vida, sua carne aí você vai ficar bem. Mas se você não renunciar ao Senhor Jesus, se você não negar Jesus, você vai morrer. E ele diz: como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele o meu Senhor e Salvador? E aí ele foi queimado vivo pela fé no Senhor Jesus e está salvo. Isso vai acontecer, pessoal, nos dias a seguir, tá? Nós estamos no mês de maio, 2021, mês de maio. E daqui em diante isso vai acontecer. Grava bem, tá? Isso vai acontecer. Pessoas vão se levantar contra vocês para que vocês venham negar o nome do Senhor Jesus. E todo aquele que nega o nome do Senhor Jesus, como diz as Escrituras, aquele que me negar diante do homem, eu te negarei diante do Pai. Olha que forte. Então, não negue Jesus, pessoal. Não importa o que seja, porque se você negar Jesus, você tem um tempo contado aqui de vida. Você vai morrer. Fisicamente,
e espiritualmente, infelizmente, você vai ser condenado ao inferno. Porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que me negar diante do homem, eu te negarei diante do Pai. Então não negue, pessoal. Um emprego é passageiro. É passageiro. Tudo nesse mundo é passageiro. Talvez você receba um valor. Olha, ele recebeu a vida em troca. Ó, se você negar, você vai viver. E ele decidiu morrer por Cristo e foi salvo. Então não aceite. Não aceite as propostas do Satanás. Tá bom, pessoal? Porque toda pessoa que se levanta contra o Senhor Jesus, todo aquele que não confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador, todo aquele que se levanta contra a igreja de Cristo, esse daí, segundo as Escrituras, já tem o espírito do anticristo. Já tem o espírito do diabo dentro dele. Ou dentro dela, né? Então se atente, não negue a tua fé. Não negue, vá até o fim. Vamos dar continuidade? A perseguição aos cristãos continuou ao longo dos séculos. Centenas de milhares, alguns estimam milhões, foram mortos na Europa durante a Santa Inquisição entre o século 13 e 19. Só uma observação, pessoal. Eu não vou explicar porque o vídeo vai ficar longo. Pesquisa aí, marca no papel agora, pega uma caneta e marca. Santa Inquisição. Pesquisa o que é isso. Santa Inquisição entre os séculos 13 e 19. Foi um período aí de aproximadamente 600 anos durante essa Santa Inquisição. Pesquisa na internet, vai a fundo para vocês entenderem isso, tá? Porque é um longo contexto. A morte por tortura dos que não aderiam à Igreja de Roma foi oficialmente abolida no século XIX, mas as perseguições à fé evangélica continuam das formas mais sorrateiras até os dias de hoje. Tem uma passagem bíblica no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Se você puder, marca aí também para você ler depois, ou leia agora, pega o celular, acesse a Bíblia e leia. Para você, não, na sua Bíblia física, não mudar de página para não perder o foco. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você quer Jesus verdadeiramente, você quer viver em Cristo, você vai passar por tribulações, você vai passar por guerras. Tá bom, pessoal? É natural, todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que quer seguir Jesus vai passar pelas tribulações, vão ser rejeitados neste mundo e no mundo vindouro, o que tem para vir ainda não será fácil. Mas o Senhor Jesus disse nas Escrituras, a seguir no livro do Apocalipse também, que Ele nos livrará do dia da grande tribulação. Ele nos livrará do dia da grande tribulação. Então, todo aquele que entregar a tua vida a Jesus, todo aquele que verdadeiramente assumir a fé genuína, a fé verdadeira, que não nega Jesus, não importa o que seja, serão arrebatados, não vão ficar aqui. O Senhor nos garante. Então, entregue a tua vida a Ele, para que você não precise passar por isso, mas entregue com amor e sinceridade a Deus, com gozo na alma. Talvez você não esteja sentindo no coração, mas a palavra fala, enganoso é o coração e quem o conhecerá? Deus conhece o teu coração e Ele fala que é enganoso, então não vá pelo teu coração, não vá, pessoal, porque o teu coração vai te levar para o inferno. Uma passagem bíblica fala que todos os males, todas as coisas ruins em outra linguagem, em outras palavras, todas as coisas ruins procedem do coração, como um exemplo, poucos, que está na Bíblia: adultério, bebedices, glutonaria, fornicação. Olha, adultério quem trai a esposa, fornicação é uma pessoa, esposo ou esposa, né? Uma pessoa que vive juntado, mas não se casou ainda diante de Deus. E esses não herdarão o reino de Deus. Então se atente, pessoal, se atente. Nós vamos chegar até lá, tá? Então acompanhe este livro e Deus vai libertar você e também eu, que sou falho, também preciso melhorar muito para Jesus, tá bom? Vamos dar continuidade. Quem se propõe a seguir verdadeiramente a fé cristã tem de saber, ela ameaça os poderes deste mundo, que não aceitam nem se sujeitam ao Senhor Jesus. Por isso, os verdadeiros cristãos sempre serão perseguidos.
A tribulação era uma das características principais da igreja de Esmirna, que estava sendo triturada pela perseguição, mas, sem querer, seus perseguidores contribuíam para aumentar a qualidade de obra, de fé e de fidelidade dos cristãos daquela cidade ao Senhor Jesus Cristo. Deus permite que todos os que são realmente dele passem pelo crivo das tribulações para o seu próprio benefício. Do contrário, ele jamais permitiria isso. Se vocês observarem em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, olha o que diz. Anota também, pausa o vídeo e acompanhe. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, quando Deus permite você passar por alguma tribulação que não vai exceder o fardo que você possa carregar, porque Deus não dá um fardo maior, você vai ficar experiente no que você passou. Então, vai te edificar na fé, vai fazer você ser mais forte na fé, tá bom? Vamos dar continuidade. Se não existirem tribulações, não haverá paciência, experiência e muito menos esperança. A falta de tribulação neutraliza a ação da fé e, como consequência, faz o cristão se acomodar. Na igreja de Éfeso, por exemplo, que nós tínhamos lido na passagem bíblica anterior, não havia tribulação, mas ela estava morrendo espiritualmente na sua autossatisfação espiritual por ter abandonado o seu primeiro amor. Esmirna foi considerada uma igreja rica, apesar de sua pobreza material. A sede por bens materiais tem sido um verdadeiro laço diabólico para os cristãos desavisados, pois se agarrar às riquezas materiais tem sempre a pobreza espiritual como consequência. Não que a riqueza não seja uma coisa boa para o cristão. O que estamos falando é que nada, principalmente a riqueza, deve interferir no seu relacionamento com Deus. Temos ainda mais algumas lições importantes do que o Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A próspera cidade de Esmirna tinha uma grande e influente população judaica, na qual muitos líderes religiosos se aliavam a Roma para perseguir os cristãos. Esses religiosos se gabavam de ser o povo da aliança, os escolhidos de Deus, mesmo depois de rejeitarem o Salvador e terem sido rejeitados por ele em sua hipocrisia. Por isso, Jesus se refere a esses falsos como sinagoga de Satanás. Olha, pessoal, aqui vocês veem que fala dos judeus, que são o povo de Deus. Eles passaram por isso, pessoal, para que a palavra de Deus venha se cumprir. Porque Jesus disse: eu vim em meu nome e vocês não me aceitaram. Outro virá em teu nome e vocês vão aceitar. Resumindo, o que Jesus quer dizer? Para os judeus, eles esperam o Messias, eles esperam o Salvador. Eles não reconheceram Jesus como Salvador, mas sim Jesus como um profeta. Eles têm Jesus como um profeta, não como Salvador, como nós. Por quê? Porque as Escrituras tinham que se cumprir. Então, os judeus foram usados para que as Escrituras se cumprissem e a salvação vem através dos judeus. Se os judeus não tivessem crucificado Jesus, nós estávamos enrolados, pessoal, porque a palavra diz que nós estaríamos condenados ao inferno já. Mas Jesus, quando morreu na cruz, nos salvou. Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe à luz. Então, graças ao Altíssimo e os judeus também que crucificaram Jesus, que cumpriu a passagem bíblica, né? O que estava escrito, através da crucificação de Jesus, nós podemos ser salvos hoje. Então, os judeus foram usados para que nós pudéssemos ser
perdoados dos pecados, tá bom? Então não tenha raiva dos judeus, porque eles são o povo de Deus. A salvação veio através do Senhor Jesus, mas também do povo judeu. As Escrituras dizem isso. Jesus disse para uma mulher no poço de Jacó, tá bom? Vamos dar continuidade. Note que assim como Jesus tem sua igreja neste mundo, Satanás também tem a sua. E essa igreja satânica não é aquela que abertamente se declara assim. As principais igrejas satânicas são aquelas dos que se dizem escolhidos de Deus e não o são. São igrejas que têm aparência de cristão, mas na verdade perseguem os verdadeiros cristãos e promovem doutrinas que desviam as pessoas da mensagem pura do Evangelho. Satanás promove seus interesses, envergonha o Evangelho diante da sociedade e dá causa para o mundo debochar da igreja do Senhor Jesus, que é apresentada de forma caricata. O Senhor Jesus disse ao anjo de Esmirna que está ciente dessa blasfêmia. Com certeza, tais blasfemadores não ficarão impunes. Muitas pessoas blasfemam contra a palavra de Deus. Blasfemar é reclamar, é xingar a palavra de Deus. Mas, como diz as Escrituras, Deus está ouvindo. E eles não vão ficar impunes, não. Eles vão pagar por isso. Mas não aqui em terra. Muitos falam, poxa, tem tantas pessoas ruins e só se dá bem. E as pessoas boas só se dá mal. É assim, pessoal. Jesus falou, se te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Jesus falou para a gente abençoar os que nos amaldiçoam. Bendizei o que vos amaldiçoa. Olha só que forte. Então, é assim, aquele que quer seguir Jesus deve fazer o que Jesus mandou, não o que o mundo diz. Tá bom? Então, fique atento. Aqueles que estão no caminho de Deus verdadeiramente sofrerão perseguições e terão que perdoar, sem deixar a mágoa entrar dentro do teu ser. Tá bom? É assim, pessoal. Tem uma passagem bíblica, para a gente dar continuidade agora, no versículo 10, Apocalipse ainda, desculpa. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Temos de ser, vamos dar a explicação, temos de ser destemidos no meio das perseguições e aflições, tirar forças das fraquezas. As tribulações vêm para nos provar, mas toda a prova tem um vencedor. O Senhor Jesus dá um alerta sobre uma tribulação de 10 dias, que provavelmente se referia a um período de intensa perseguições que estava por vir. Temos de estar preparados para esses períodos. Como cristãos, sabemos que a perseguição contra a nossa fé é constante, mas sempre haverá momentos de pico, quando o inimigo da fé se levantarão com toda a força para tentar nos aniquilar. Permanecemos firmes, sabendo que esse período irá passar. Então muitas vezes o diabo se levanta, ou usando uma pessoa, tá? A luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano, Jesus disse isso bem claro, mas o apóstolo Paulo, na verdade, disse isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo, que a luta é contra o diabo. Então o diabo vai usar pessoas contra você que está na fé, não você que vive de qualquer forma, de qualquer maneira, passa por uma luta e pensa que está passando por causa da fé em Jesus. Não. Essa passagem é para quem está na fé. Você que está sendo tentado, você que está sendo odiado pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Não confunda, pessoal, porque há uma diferença. Vamos dar continuidade. Que provavelmente se referia a um período de intensa perseguição que estava por vir. Temos de estar preparados para esses períodos. Como cristão, sabemos que a perseguição contra a nossa fé é constante, mas sempre haverá momentos de pico, quando os inimigos da fé se levantarão com toda a força para tentar nos aniquilar. Permaneçamos firmes, sabendo que esse período irá passar. Quem passar pela prova, sendo fiel até a morte, sairá vencedor e receberá do Senhor Jesus a coroa da vida, que é a salvação, tá?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Vamos meditar no que diz essa passagem bíblica. Para quem enfrentar a morte todos os dias por causa da fé, há um consolo e uma garantia. Não sofrerá o dano da segunda morte. Aí você para e pensa: poxa, Rodrigo, o que é a segunda morte? Vamos lá. A primeira nós já conhecemos. Todos os dias nos cemitérios deste mundo, familiares e amigos se despedem de alguém que sofreu a primeira morte, enquanto o seu corpo desce à sepultura. É a morte física, que eu, você e todos, salvos e perdidos, sofreremos. A segunda morte, porém, é a espiritual, da qual o próprio Senhor Jesus falou no final do Apocalipse. Lá no versículo, pega a tua Bíblia, olha aí, lá no versículo 20, lá no capítulo 20, capítulo 20, versículo 14 de Apocalipse, lá no final, está escrito assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui Jesus deixa bem claro que a segunda morte, quando é citada na Bíblia, não é a morte física, pessoal. Não é a morte do corpo, mas é a morte espiritual. Resumindo em outras palavras, aquele que sofre a segunda morte é a condenação ao inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É o lago de fogo, é um inferno que é a segunda morte, tá bom? Para vocês entenderem. O dano da segunda morte não será sentido no corpo físico, e sim na alma do perdido, quando esta for lançada no lago de fogo pela eternidade. Os salvos, os verdadeiros, os vencedores, porém, não serão tocados por ela. Esses serão agraciados com a vida eterna, na presença do Senhor, a quem fielmente serviram até a primeira morte. Pessoal, terminamos o nosso estudo da igreja de Esmirna, certo? Só para concluir, seja forte e corajoso, pessoal. Forte e corajoso, não negue o Senhor Jesus, não negue a tua fé. Tenha uma conduta de uma pessoa de Deus, desculpa. Tenha uma conduta de uma pessoa de Deus. Não seja uma pessoa como as outras do mundo, porque a palavra na Bíblia diz santo. Quando a palavra diz santo na Bíblia, ela não quer dizer a imagens, ela não quer dizer a esculturas, não quer dizer nada disso. Santo são aqueles que são separados dos demais. Existem pessoas no mundo que praticam muitos pecados, diversos, você sabe, não preciso nem citar. E existem pessoas que andam em santidade com Deus, pessoas que andam segundo a vontade de Deus. Essas pessoas, elas são chamadas de santo para ser separado das outras. Está escrito nas Escrituras isso, tá bom? Então, o santo é aquele que anda em santidade a Deus, é a pessoa que anda em santidade a Deus, tá bom, pessoal? Se você está obedecendo a palavra de Deus, se você está lendo a tua Bíblia, se você luta todos os dias contra os maus pensamentos, a luta espiritual é aqui dentro também, mais aqui, ó, contra os seus pensamentos. Você tem lutado, você tem perseverado. Vem o mau pensamento e você não, está repreendido. Jesus não gosta disso, Jesus não me ensinou isso, está repreendido. Eu te rejeito, pensamento. Você está lutando. Para Deus, você é um santo. Você é um santo para Deus. Você é separado das pessoas do mundo, tá bom? É assim que funciona. Santos são aqueles que são separados das pessoas do mundo que praticam o pecado. Pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que mentem. Uma coisa comum, falei em mentira, uma coisa muito comum hoje em dia é as pessoas mentir. Isso é um pecado tremendo.